Senhor tem ministrado comigo, eu quero repartir com os irmãos, e assim a gente também já tem feito no grupo de quinta, né, que nós temos com o pastor Abel e a pastora Bárbara, né, que tem sido muito edificante, um grupo de crescimento muito precioso, né, de intimidade com os irmãos, de intimidade com o Pai, e tem nos trazido um crescimento muito, muito precioso, né? E eu já compartilhei isso também, essa questão aqui que eu quero trazer para vocês nesse grupo, e ali a gente conseguiu juntos desenvolver, né, esse assunto, porque ali cada um tem, né, alguma coisa a repartir, cada um tem alguma coisa a acrescentar, cada um tem algo a ministrar um com o outro, né, orar, edificar. Então, quero fazer propaganda, né, não desse grupo, mas incentivar os irmãos que também busquem, né, o estar junto, né, em pequenos grupos de crescimento, né, de edificação. Né, e a gente sabe que o principal ministério dos santos é edificar e ministrar em juntas e ligamentos. Mas amém, glória a Deus. O que eu quero trazer para os irmãos, né, é algo que o Pai tem ministrado comigo, em relação ao... porque nós falamos muito de processos de Deus, né? E as últimas ministrações também têm vindo de encontro com isso, né? Os processos de Deus, o tratamento de Deus, do que o Pai traz a nós e tal. Mas o que Deus exclusivamente tem feito, né, trabalhado comigo, é a questão de quando eu me escondo atrás do processo. Porque a gente falar no processo de Deus e ver alguém que passou pelo processo de Deus e ver a vitória, ver o que aconteceu, né? Tudo aquilo que a pessoa passou, muitas vezes passou por apertos, né? Mas conseguiu passar, é uma coisa muito bonita, e muito disso vem nos testemunhos. O testemunho hoje da Bárbara também, mas muitos de nós, né, trazemos testemunhos daquilo que Deus faz, porque foi passado por um processo, né, por um tempo onde foi feito, onde foi gerado algo, onde foi construído algo dentro de nós. Mas antes disso, tá? Antes de entrar nessa questão do processo, eu participei de uma história, né, muito interessante que aconteceu na fábrica. Assim, eu trabalho no mezanino em cima, e logo embaixo tem uma casa vizinha onde já teve outras vezes, mas agora então é uma casa de aluguel, então passam muitas pessoas, e aí tem um açudezinho, acho que 3x4, pequeno, e normalmente quem vai ali, por incrível que pareça, faz um galinheiro e bota um pato, né? E não foi diferente agora. Esse último que veio também fez um galinheiro, 3 galinhas, um galo e um pato, né? Só um pato. E o dono do pedaço ali. E ali junto também o cara tem, eu acho, uns 4, 5 cachorros, mas magro, bem, os cachorros magros não são bem tratados, e fora do galinheiro. E as galinhas ali, tranquila, né? O galo, o pato, sendo bem tratado, sendo bem alimentado, todos eles ali sempre, né, naquele normal do galinheiro, para lá e para cá, as galinhas, o galo atrás das galinhas, assim por diante. E aconteceu que eu acho umas 3 semanas atrás, já tinha exatamente a mesma situação, aconteceu com o dono anterior. Entrou o cachorro no galinheiro, né, e deu aquele alvoroço, né? Imagina o cachorro, né, desesperado, de fome, atrás das galinhas e do galo. E as galinhas, muito provavelmente, né, eu me colocando no lugar delas, confiando que o galo ia resolver o problema delas, mas só que não. O galo corria para lá e para cá, mas era para também fugir do cachorro, né? Então era aquele alvoroço, e foi uma, foi duas, cachorro, e daí os guris tentaram, né, tocar o cachorro, mas não adiantou, o cachorro vinha contra eles também, não tinha o que fazer, né? Matou as 3 galinhas, por último foi o galo, então, e o pato, né, quando viu a situação, tinha uma cerquinha, ele pulou em cima, assim, né? E pulou em cima da cerquinha, tinha um poste, e ficou ali, né? Imagina o desespero do bicho também. E quando o cachorro fez o serviço, né, com as galinhas e com o galo, faltava o pato, né? E o pato ali. Só que é interessante, né?
daí tu vai na história e tenta entender o que se passa, né? Mas e só que o pato, quando ele pulou, e pense que desde o início, né, desde pequenininho, dos pintinhos, eles ali crescendo, eles estavam cômodos naquele lugar. Eles ganhavam comida, eles ganhavam, né, o pato tinha a água dele ali, tinha a comida dele, tranquilo. Estavam bem tranquilos, bem cômodos, bem acomodados ali. E naquilo o pato pulou, imagina quando ele pulou, ele abriu a asa. Com certeza ele sentiu um vento passar por parte da asa dele, que muito provável que até então ele não tinha sentido. E quando ele foi ali, pulou, quando chegou a vez dele, então, né, quando o cachorro começou a chegar perto, ele voou. Né? Tá, o pato voa, mas aquele pato não voava. Ele não precisava voar. Ele não tinha por que voar. Ele provavelmente nem sabia que sabia voar, que tinha sido feito para voar. Mas é interessante, né? Imagina, né? A gente faz bobeira, mas imagina, antes o Abel leu que toda criatura, e exatamente quando o Abel veio para frente, eu tinha pedido para ela, se ela lembrava onde estava a passagem, onde toda criatura, todo ser vivente, né, louva ao Senhor. Né? Tudo aquilo que respira, até mesmo o Salmo 156, louve ao Senhor. E não é diferente dos animais, porque são criaturas. Aí tu imagina, né? Vamos nos imaginar o lugar do pato. Nós, sendo, né, Caleb, sendo Estevão, sendo Sérgio, no desespero. Né? E o pato ali, né? E meu Deus, e agora? E Deus fala, pato, faz aquilo que, usa aquilo que, para aquilo que eu te criei. Eu te dei um instinto. Para nós foi a sabedoria, para nós foi a inteligência, mas para o bicho foi um instinto que ele até então não tinha experimentado. Não tinha por quê, porque ele estava cômodo. Mas quando o cachorro foi, imagina que ele gritou, meu Deus, e Deus falou aquilo para ele, e ele bateu a asa. Gente, ele não fez aquele voo rasante que pato de criação normalmente faz. O bicho voou. Voou, ele foi para a rua, foi para cima do poste, assim, ele voou, deve ter voado assim, certamente mais de 300 metros longe dali, e alto. Então ele foi, gente, né, ele usou daquela propriedade, daquela essência, de um dos objetivos que Deus criou ele, porque ele é uma criatura. E se Deus cuida dos animais, e estimula eles através de instinto, se veste, né, os lírios dos campos. Quanto mais a obra-prima, Deus. Quanto mais Ele nos estimula com a sua graça. Quanto mais Ele nos impulsiona com a sua graça. Quanto mais Ele nos enche de dínamos, assim como em Atos 1:8, de poder através do Espírito Santo. Para que assim nós possamos exercer, né, com uma excelência aquele objetivo com o qual Ele nos criou. Entende? Eu trouxe essa ilustração só para entender a importância que nós como filhos temos, o Pai nos considera tão importantes, tão amados, mas nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes nós não sabemos, ou não entendemos, ou não compreendemos, e não permitimos assim que o Espírito Santo nos use da maneira com o qual, com o objetivo pelo qual fomos criados, fomos constituídos para a adoração. Agora, como nós adoramos ao Pai? De que forma nós adoramos ao Criador? Se toda criatura, céu, da terra, debaixo da terra, dos oceanos, os passarinhos, qual o objetivo? Estão cantando, mas para quê? Quanto mais nós, de novo bato nessa tecla, homens, mulheres, cheias do Espírito Santo,
cujo qual o Pai compartilhou a sua sabedoria, os seus dons, a sua graça. Sinta-se amado, sinta-se empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Pois isso não vai ser gerado, isso você já é, tu já é. Tu já é. Filho, tu já é cheio do Espírito Santo de Deus, tu já é cheio da autoridade que o Pai deu, tu já é cheio de poder do Espírito Santo. Mas voltando ao processo, sair um pouco fora, que a história do pato, quando me empolgou um pouco, quando eu percebia tudo o que aconteceu ali e quando eu trouxe para a minha realidade. Para nós, bicho-homem, como funciona, como é o amor, a graça e o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Nós fomos criados, querido. O pato descobriu. O Espírito Santo fez com que, mas como criação, o instinto dele, na hora, mesmo que ele não sabia, ele foi. Porque ele foi pressionado a isso. Permitamos em nós, muitas vezes, a pressão do Espírito Santo, para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Nós já somos filhos, mas existe um trabalhar em nossa alma, um construir em nossa alma, que o Pai quer fazer. E isso, nós chamávamos, até compartilhei naquele dia que nós chamávamos um tempo atrás, eu estou em obras. Hoje a gente usa a palavra processo, mas são processos de Deus. Agora, depois eu volto um pouco a essa questão e eu quero trazer um exemplo. Lá de Êxodo 19, nós vamos, se vocês querem acompanhar, não quero também ler, mas eu vou compartilhar um pouco da história que a gente já conhece, que a gente sabe que é o povo de Israel saindo do Egito, com o intuito de chegar na Terra Prometida. E nesse meio tempo a gente sabe tudo o que aconteceu. Por que num território de mais ou menos 200 quilômetros o pessoal ficou 40 anos ali, andando em círculos, indo para lá, indo para cá. Mas uma coisa que o Pai queria operar ali era um processo. Era um processo. E num deles, eu vou só citar um, não quero, mas a gente sabe da história, quem não conhece ainda, incentivo a ler toda a história da libertação do Egito até a chegada na Terra Prometida. Mas ali aconteceu um fato muito interessante. Moisés subiu ao monte, Deus disse para ele: olha, eu quero fazer deles uma nação santa, um povo escolhido meu, sacerdotes meus, assim como tu eu quero que eles também sejam. Toda a nação, toda a Israel, todos. Agora tu diz o seguinte para eles, Moisés, tu desce lá e diz para eles o que vai acontecer e o que eu quero que se faça. Tu diz para eles, para que eles aguardem lá, não se atrevam a tocar no monte, porque senão eles vão morrer. Mas quando vocês escutarem um ressoar de trombeta, ali, buzina e tal, aí é hora de subida. Eu vou dar autorização, vocês sobem, porque eu quero fazer deles, assim como tu é. Assim como eu falo contigo, eu quero falar com eles. Assim como eu sou o teu Deus, eu quero ser o Deus dele. Presente, um Deus que se comunica, um Deus que expressa o seu amor, um Deus que expressa a sua vontade, o seu desejo, e que quer construir algo na vida deles, assim como eu construí em ti, Moisés. E o pessoal ficou alvoroçado, só que lá, a certa altura, começou a vir raio, começou a vir fumaça, começou o fogo, o morro lá começou a tremer, a estremecer, E o pessoal começou a se assustar.
Daí Moisés tentou ainda acalmar a turma. Não, peraí, é só Deus querendo provar, calma. Daí o povo deu um passo para trás e disse, não, peraí. Moisés, não. Se nós falar com Deus, né, é certo que a gente vai morrer, fala tu que a gente ouve. Ou seja, vamos continuar lá no galinheiro, ganhando comidinha, tranquilo. A gente não quer voar, Moisés, a gente não quer voar. Fica tu lá voando, fica nas alturas com o pai, desce aqui, teu rosto brilha e tal, mas seja nosso intermediário. Comentando com a Ellen em casa, e até ela me alertou, olha, esse é um pensamento teu, né? Mas o que poderia acontecer ali? Será que Atos não poderia ter, né, o Espírito Santo não poderia ter vindo ali e já naquela época, sabe, ter acontecido tudo o que aconteceu em Atos e nós colhemos até hoje? Eu não sei, tá, queridos? Não é só um pensamento meu. Mas pelo medo, por não conhecer o Pai, por não saber que Ele é um Deus justo, por não saber e não entender que Ele é um Deus que supre, que ama e que faz com que nós cresçamos, o medo se apoderou do coração deles, eles regrediram, eles retrocederam. Como eu falei, não quero inventar uma doutrina nova, mas algo grandioso certamente aconteceria. Não sei se na proporção de Atos, mas algo grandioso, imagina. Todos profetizando, todos tendo acesso como o Pai, assim como Moisés tinha. Todos, queridos, todos. Bom, esse é o principal ponto que eu quero trazer, a questão de quando nós nos escondemos atrás do processo. Quando nós negligenciamos ou quando nós ficamos com receio, com medo, com dúvida, quando o Pai fala com nós e quer construir algo dentro de nós. Quer construir algo, fazer com que a gente suba um degrau na fé. Fazer com que a gente possa romper em fé em determinados assuntos que a gente ainda é estagnado. Quando vem alguma coisa, muitas vezes quando nós recebemos uma palavra, alguma coisa de alguém, muitas vezes é um pouco forte. Não, peraí, eu vou buscar algo que supra aquilo que vai me acalmar, que vai me confortar, vai confortar a minha carne. Que de repente vai me deixar assim um pouco... Não, peraí. Eu sei, se eu buscar na palavra alguma coisa confortante, eu sempre vou achar, porque a palavra conforta, mas no momento, de repente, Deus quer trazer algo um pouco mais específico, um pouco mais forte para tu poder ir além, ir adiante, tratar algo que a tua alma ainda está com pendor para a carne. Porque nós entendemos, né, amados, espírito, alma e corpo. Os nossos sentimentos e emoções, eles vão pender sempre para algum lado. Ou para as coisas do espírito, ou para as coisas da carne. Vou trazer exemplo também de... alguns homens, poucos homens, mas um exemplo de quem passou pelo processo, foi José. A gente também conhece a história de José. Se tu quer ler ela, está em Gênesis 37 em diante. E ali tu vai ver que o pai dele deu uma túnica para ele, os irmãos então não gostaram do negócio, venderam ele para o Egito. E chegando no Egito, ele foi escravo. Só que ele sabia o que o pai tinha para ele. Ele guardou sempre aquilo que o pai tinha depositado, pelo objetivo, pelo qual ele estava lá. Ele não sabia, ele não entendia o porquê que ele estava naquele lugar. Ele não sabia porquê que ele estava no Egito. Ele não entendia, mas Deus, tu me trouxe isso em sonhos, e isso, e aquilo, aquele outro, e eu criei assim.
né? Se fez, mas por que eu estou aqui? É interessante que se Deus revela o processo para nós completo, a gente por muitas vezes não vai encarar o negócio. Porque a gente vai saber o que a gente vai passar. Deus deu o sonho, mas Ele não disse o que José ia passar. José creu. Mas em momento algum José abriu mão daquele sonho. Em momento algum José abriu mão daquilo que Deus tinha falado para ele. Em momento algum. Mas aí tu te imagina no lugar de José agora. Aí tu é vendido, tu é feito escravo, tu é posto na casa de Potifar, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E se passa anos naquele cativeiro e José firme. Vem tribulação, é quase morto, ele é tentado. E ele firme, passando pelo processo. Mas quando ele passa pelo processo, a gente sabe a história também. Ele é feito o segundo maior em poder de toda a terra, porque o Egito então era o top dos top da época. Então ele era o segundo homem mais poderoso de toda a terra conhecida. Era José. Porque ele passou pelo processo. Ele deixou o pai tratar a criancice, porque ele não precisava ter chegado para os irmãos e ter, eu sou o maior entre vocês, né? Vocês um dia vão ter que se prostrar diante de mim. Né? Agora te coloco no lugar dos irmãos. É fácil de se indignar, né? O que tá te achando, cara? Quem é tu? Entende? Então, o pai trabalha tudo isso em nós, trabalha a criancice, trabalha, né, toda essa questão de bebê espiritual, até que nós nos tornamos, né, homens e mulheres maduras. Isso é um processo. Isso não tem nada a ver com filiação, com paternidade. Tem tudo a ver melhor, né? Porque o pai corrige a quem ele ama. O pai trabalha a quem ele ama. E nós todos somos amados do Pai. Nós todos somos filhos do Pai. Não entendemos muitas vezes os processos. Mas, queridos, sejamos como José. Sejamos como José. A gente não entende muitas vezes por que a gente passa por determinada situação. Mas eu não fiz nada para merecer isso. Querido, o único digno de alguma coisa é Jesus. O único. Mas por que isso e aquilo acontece? Porque a gente não sabe. A gente não sabe porque determinadas situações em nossas vidas acontecem. A gente jamais gostaria que a gente tivesse passado, sentido, né, muitas vezes feito em pedaços. Nosso emocional, nosso físico, a gente não sabe. Mas perseveramos, queridos. Perseveramos naquele objetivo pelo qual fomos criados. Adorar o Pai. Não é fácil. Muitas vezes, né? Outro exemplo, agora um exemplo também de outro dois caras, né? Agora nós vamos lá para o Novo Testamento e vamos falar de Judas e de Pedro. Por que um passou pelo processo e outro não? Por que outro, um se matou e o outro não? Por que um se matou e o outro foi aquele quando se cumpriu Atos 1:8, era ele que estava pregando, né? Era ele que estava lá, né, quando veio as línguas de fogo, quando desceu, né, dínamos de Deus sobre a vida de cada um ali. E falavam novas línguas e, enfim, sinais, prodígios, milagres eram feitos, e são feitos. Não era só para aquela época, né, só para abrir um parênteses. Mas por que Judas não aconteceu a mesma coisa? Porque, afinal de contas, ele foi lá e tocou nos peitos lá dos sacerdotes, então as moedas, né, que ele tinha adquirido por ter traído Jesus, e foi lá e se matou, se enforcou. Porque ele era simples, né? Vamos entender Judas. Não
não se arrependeu. Não se arrependeu e ficou com dor, e a consciência foi mais... A dor na consciência foi mais forte que o arrependimento. É isso aí. Teve remorso, né? Remorso. Isso. Mas vamos entender a concepção dele da época. Lei. Primeiro, ele não via outra coisa. Ele não tinha enxergado Jesus, né, como o filho do Pai mesmo. Mais um profeta, um rabino, por mais que ele tivesse comunhão. Mas ele andava completamente debaixo da lei. E o que a lei diz nesse caso? Quando tu derrama sangue inocente? Deuteronômios lá, 19, 13. Achei que alguém tinha falado. Olho por olho, dente por dente. Sangue por sangue. Então, como ele ficou na pressão da lei, ele não conseguiu enxergar a graça e o amor de Jesus, ele foi e se matou. Porque o jugo da lei foi tão forte, tão forte. Não, mas eu não tenho perdão. Por mais que eu estou aqui me remoendo, né, que nem a Rogéria falou, por mais que eu estou aqui, sabe, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou me matar. Vai ser a solução, porque lá a lei diz assim, que se eu derramar sangue inocente, eu tenho que morrer. Eu vou me matar, e se matou. Entende? A gente consegue entender um pouco a mente de Judas. Na lei dele, na força do braço dele, assim como as galinhas acharam que o galo ia resolver o problema dela, não resolveu, assim a lei também, por si só, não resolve. Não resolve o problema. No entanto, nós vemos, Pedro também traindo Jesus, negando ele. Não, eu não conheço esse homem, imagina. Só que daí veio o galo de novo. E antes do galo cantar, Judas traiu ele 3 vezes. Pedro. E o que aconteceu daí? Pedro, com o mesmo sentimento de remorso, de culpa, de meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu traí o meu Senhor. Eu traí, Pai, o teu filho. Eu não tive coragem de passar pelo processo. Eu não tive coragem. Só que Pedro conhecia Jesus. Pedro sabia do amor de Jesus. Sabia da importância do conselho dos irmãos. Sabia da importância de estar junto com os irmãos. E correu para os irmãos, né? E depois foi onde Jesus também apareceu, no meio dos irmãos. Onde ali eles puderam ser consolados. Onde ali eles puderam se consolar uns aos outros. Onde ali com certeza eles puderam olhar e acalmar Pedro. Processos, queridos. Processos. Podemos passá-los, que muitas vezes, não quero dizer que sempre, tem processos que muitas vezes são legais, contam uma história legal, mas em muitos dos processos, muitas vezes, tem coisas que precisa sair. Não vamos esquecer, gente, que Deus é luz. E quando tem um negócio meio, a Ellen ontem ainda compartilhou na Recosta, a respeito disso. Muitas vezes quando a gente para olhar dentro de nós, a gente vê que tem teia de aranha, a gente vê que tem lá um mofo, que tem muita coisa quando vem a luz de Deus, ilumina. É ali o momento, é ali o tempo de dizer, Senhor, tem coisa feia aqui dentro, tira. Aí começa um processinho. Mas é tão bom dizer, Pai, eis-me aqui. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Irmãos, orem comigo. Orem comigo. Estejam juntos. Eu estou passando por isso. O processo não está fácil.
Aí vem o irmão, não, querido, eu já passei por isso, né? Assim, assim, assado, vamos estar juntos, eu sei como é que é. Como é bom ter família, como é bom ter irmãos que conseguem nos estimular em meio ao processo e não desanimar. Não são amigos de Jó, que desestimulam, mas que estimulam, não, vai em frente. Pode até ser doloroso, mas vai em frente. Escorreguei, enfim, né, cometi o maior das furadas e como é que eu vou trazer isso para fora? Como é que eu vou colocar na luz aquilo que eu fiz de errado? Como é que eu vou trazer, como é que eu vou chegar para ela e vou dizer, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas eu posso mentir. Muitas vezes também, agora testemunho nosso, né? Aconteceu situação comigo, uma situação comigo, e não fui descoberto, mas numa conversa, e eu já estava tão assim, sabe, remoído, né, com aquilo que eu não sabia mais como fazer, mas eu sabia que a solução era trazer para fora, era trazer para a luz. E aí nós conversando, e ela nem sabendo, e vendo que eu não estava legal, e lógico, como esposa que ama, o marido vai perguntar, e até que saiu, né? Daí sai um monte de coisa ruim. Mas mesmo assim, daí mas tu não. Daí a gente vai para os 4 pilares da libertação, né? Adiantei um pouco aqui a minha fala. Mas eu não me arrependi, né? Nós vamos para os pilares, tá? Arrependimento, confissão, perdão e restituição. Mas eu não me arrependi, né? Eu tive que ir direto confessar, mas e daí? Eu posso, né? Se eu for assim, pragmático, né, nisso, não, mas peraí, se eu não me arrependi, então, né, o que se faz? É tempo. Eu posso escolher ainda me arrepender. Eu posso escolher ainda, né, buscar a graça do Senhor. Eu não preciso ficar na situação de Judas. Eu posso me arrepender, devo me arrepender. E devo buscar, né, perdão e restituição. Então é um processo também. Então, queridos, por trazer isso mesmo, né? Acho que o grande que eu mais gostaria de compartilhar com vocês são essas situações, né, de processos que a gente passa ou processos que a gente retrocede e não deixa o agir do Senhor, e também a gente fica estagnado, não desenvolve, não cresce. Dentro disso, né, a gente pode, dentro desses pilares, né, a gente pode ir para Provérbios 28:3, né, onde confessar e deixar a gente alcança misericórdia. Em Romanos 6:23, o pecado gera morte, mas a graça a vida. Em 1 João 9, né, confessar porque ele é fiel e justo para perdoar. Versículo 10, né, quem não confessa, né, a palavra diz que é mentiroso, a palavra não está nele. Então são só passagens aqui, queridos, né, que a gente, para nos encorajar e nos estimular nos processos. Lembrei também, quando a gente estava fazendo, eu estava fazendo aqui, passando a limpo, vocês já ouviram falar no servo da orelha furada? Servo da orelha furada, né, também da lei, né, lá em Êxodo 21, existia uma lei que se eu fosse servo por algum motivo, entre hebreus, tá, não um servo estrangeiro, mas entre hebreus, diz que, por exemplo, pedi um valor para o Luiz, fiquei devendo, não tenho como pagar, né, eu vou ser servo do Luiz. E a lei dizia que durante 6 anos eu deveria servir ele. Tá? Por esse motivo, se eu fui feito escravo, eu deveria servir ele por 6 anos. No 7º, eu sendo hebreu, né, ele também é hebreu, eu seria livre. Porém, existia uma exceção aí dentro disso, né, que dizia que
se eu amasse o Senhor, ele diz também, né, se o meu Senhor me desse uma esposa e com ela eu tivesse filhos, né, e eu amasse a esposa, os filhos e o meu Senhor, eu poderia, por decisão, me tornar servo dele, por escolha, a partir do 7º ano. Não, olha, Senhor, não, eu estou tão bem contigo, eu te amo tanto, eu amo tanto aquilo que tu fez por mim, que eu quero continuar sendo teu servo, não agora por escravidão, mas porque tu me deu uma vida excepcionalmente melhor do que aquela que eu tive. Contigo aqui eu pude ter esposa, eu tive filhos, né? Eu constituí família, né? Eu estou tão bem. Tu me deu tanto que eu resolvo te servir, por amor. Então, é escravo do amor. E o que acontecia? Por que da orelha furada, servo da orelha furada? Eu não sei, eu até não pesquisei, mas tinha lá um aparelho não, né? Uma ferramenta lá que chamava solvela. Bom, enfim, um perfurador. E diz que, né, era posto, ele ia lá para os sacerdotes, eu acho que não lembro agora, mas para os principais lá da época, botava assim na orelha, na porta lá e pau, furava a orelha e ficava marcado como aquele cara ali agora era servo por amor, por decisão e não por obrigação. Não por mandamento mais, não por lei mais, mas por amor. Por amor. E assim, queridos, também nós. Eu estou terminando, vi que alguns já estão bocejando. O pato não está mais voando, ele voltou, o pato voltou lá, não sei como, mas está lá o pato sozinho. Está meio cachorro. Eles amarraram agora. Não sei o que aconteceu lá, mas não sei se o dono, né, foi lá buscar de volta ou se ele voltou voando, mas está lá, agora ele sabe voar. Então, mas tem um hormônio em nós que ele é liberado muitas vezes. Isso tem a ver com o que eu falei sobre ser servo da orelha furada, que o Criador, ele foi tão perfeito, né, que ele também, assim como a adrenalina, né, provavelmente o pato foi cheio de adrenalina, e a adrenalina, né, que nos faz, então, assim, é resultado de um esporte, ou, né, tu tá numa atividade muito intensa, muitas vezes tu nem sente o teu corpo cansado, né? Tu corre para lá e para cá, porque tá na adrenalina, né? Mas de noite, aí vem a endorfina, te dá aquele prazer todo, né, do que ele passou, mas depois vem dor, né? Principalmente depois dos 40, assim, né? Mas assim também tem a ocitocina, para terminar, tá, gente? A ocitocina, ela é conhecida como hormônio do amor, né? E ela é liberada por nós, olha só, compartilhar uma historinha também, essa eu ouvi, tá? Não participei, mas assim eu sei que cada um de nós constantemente também participa, vive e experimenta dela, só que a gente não sabe o que está sendo gerado, o que o Criador fez para que a gente se sinta assim. Um dia estava acho que ele era músico, eu não lembro, mas eu acho que era músico, mas era um rapaz, né? Um rapaz. E ele viu assim, ele estava num restaurante, né? Ele estava num hotel e daí foi tomar o café da manhã. Não, era um restaurante, desculpa. E ele foi ali tomar o café da manhã e viu 3 senhoras entrando, né? E ele ficou olhando para aquelas senhoras ali, assim, daquele jeito, e ele se encheu assim, né? Ficou emocionado porque ele lembrou da mãe dele que tinha falecido há 10 anos atrás. Ele lembrou da mãe e ficou, né, com aquele sentimento assim, e Deus disse para ele: paga para elas o café, honra elas, como se estivesse honrando a tua mãe. E ele não pensou 2 vezes, se levantou e chegou nas senhoras: olha, assim, 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 eu gostaria muito de pagar o café para vocês, para honrar a vida de vocês, porque faz 10 anos, né, quando eu vi vocês entrando, eu me lembrei muito da minha mãe, que ela já faleceu há 10 anos. E naquilo, uma das senhoras levantou, né, abraçou ele forte e disse:
o meu filho da tua idade faleceu semana passada. Entende? O que foi liberado? O que de repente muitos de vocês agora sentiram? Não sentiram algo, de repente, só de ouvir a história, né, no corpo de vocês, alguma coisa assim, isso é a ocitocina. Isso é gerado, sabe, queridos, quando nós fizemos algo pelo próximo sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Benefícios da ocitocina. Redução da ansiedade, facilita, né, para as mulheres o parto normal. É interessante isso, né, do parto. As mulheres passam parto normal, né, passam toda aquela dor, aquele sofrimento, mas quando o bebê nasce, abraço, sabe? Ali também está acontecendo a ocitocina, porque causa tanta dor, né, que eu imagino que deva ser, né, simplesmente, né, passa aquele negócio assim, a mãe pega aquela criança, né, cheia de sangue, tudo, né, ali, e ama. É diferente do pai. O pai não sentiu aquilo. O pai vai amando, vai aprendendo a amar, né, pelo convívio, por estar ali, mas a mãe é na hora. A mãe gerou. Diferente, né? Mas auxilia no parto. Ela facilita o parto. Promove apego entre pais e filhos. Para os casais, aumenta o prazer sexual. Então, gente, façam bastante bem para os outros, tá? Melhora das habilidades sociais, reduz o desejo por drogas, alivia o estresse. Quando eu faço o bem para alguém, quando eu auxilio alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu aconselho alguém, quando eu me envolvo no serviço dos santos, quando eu me envolvo no serviço comunitário, não só na igreja. A ocitocina, né, ela é liberada pelo Criador a toda criatura. Né? É a graça comum de Deus sobre nós. A todos, mesmo filhos ou não, mas a toda criatura. Então é algo maravilhoso. Por isso, muitas vezes é interessante, né, eu falo por mim, quando eu estava ocioso, né, no meio da congregação, né, eu me sentia, vinha tanta tristeza muitas vezes, tanta coisa, né, tanto pensamento ruim, tanta coisa, mas no momento que tu te posiciona, pai, é diferente de fazer aquilo, eu vou fazer um trabalho, fazer um serviço, por esperar algo em troca, uma promoção, alguma coisa assim, não gera ocitocina. Mas quando eu faço algo, né, por amor, quando eu sou servo da orelha furada, vem essa ocitocina do Pai, me curando de ansiedade, sabe, trazendo tantos benefícios para o meu corpo, tanta cura, tanto bálsamo para os meus sentimentos, para a minha emoção, fazendo com que eu negue a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Queridos, a cruz de Cristo me faz livre. A cruz de Cristo te faz livre. E com isso vem Atos 1:8. Recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Virá sobre vós o poder do Espírito Santo. Para terminar, vamos ler Atos 1:8. Abel, se tu quer também vindo já para cá. Procurando Atos no Velho Testamento, não ia achar. Desde o 6 ali. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Pai amado, nós nos alegramos tanto em Ti. Nós nos alegramos tanto pelo fato de Tu nos ter feito filhos Teus através de Jesus. Oh, Senhor, glórias e glórias a Ti, Pai, glórias e glórias a Ti. Nós nos sentimos tão amados, tão queridos por Ti, Senhor. Porque através de Ti, e só por Tua causa, Senhor, nós conseguimos ir e vir, nós conseguimos o fazer, o realizar, o operar, porque Tu está em nós e nós em Ti. Glórias a Ti por isso, Senhor. Queremos nos render cada vez mais e mais diante, Senhor, da Tua maravilhosa, extraordinária graça, Senhor. Que somos tão necessitados, tão carentes. Mas como é bom, Senhor, andar em novidade de vida, saber, Senhor, que tem um Pai que nos faz passar por processos, né, que nos leva melhor a passar por processos, e nós, com o livre-arbítrio que Tu nos deu, Senhor, podemos decidir, né, podemos decidir retroceder. Mas, Senhor, nós como discípulos de Jesus, cheios do Teu Espírito Santo, decidimos, Senhor, não ser os que retrocedem, mas os que vão adiante, Senhor, com alegria, com fé, Senhor, e ousadia. Senhor, tem muitos processos difíceis que passamos, mas nós sabemos que Tu está conosco, nos levando em direção ao alvo, para sermos e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. A gente está terminando o culto assim. E só um comentário nessa questão dos processos. Uma coisa que eu tenho vivido e aprendido é que nós não precisamos passar por eles sozinhos. Nós temos uns aos outros, nós temos irmãos, nós temos família para compartilhar, para abrir nosso coração para pedir ajuda, né? Então, ninguém aqui está sozinho, nós somos uma família. Amém? Bom domingo a todos, fiquem na paz, o Senhor derrame todas as suas ricas bênçãos sobre nossas vidas nesses dias, como Ele tem feito até aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.